Antes de mais nada, gostaria de dar minhas saudações a todos os colegas e amigos que estejam assistindo e que é uma honra estar aqui nesse evento tão importante de nível nacional, podendo, enfim, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento acerca do tema, principalmente envolvendo algo tão polêmico que é justamente a questão da sonegação fiscal e da inadimplência tributária. Fazendo uma breve retrospectiva, o tema dos crimes de colarinho branco, em especial lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, ganharam uma certa atenção midiática por conta da Operação Lava Jato há cerca de uma década atrás. E não apenas isso, nós temos também a Campanha Nacional da Justiça Fiscal, que lá em 2013 criou o sonegômetro, uma resposta ao famoso impostômetro. Enquanto o sonegômetro calcula a estimativa do quanto é sonegado pelo brasileiro, o impostômetro naturalmente calcula o quanto é arrecadado. Em ambos os casos, naturalmente, estamos falando de meras estimativas. E eis que, ao longo de 2022, segundo o sonegômetro, o brasileiro sonegou 620 bilhões de reais. Particularmente discordo dessa apuração, até porque, como veremos, o termo sonegação fiscal não costuma ser utilizado de forma correta. E dando uma contextualização breve acerca do quanto a inadimplência fiscal ocupa o Poder Judiciário com processos de cobrança, nós temos os dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça acerca de 2022. Segundo a apuração do CNJ, na Justiça Estadual, mais de 42% dos processos em primeira instância são de execuções fiscais, ou seja, cobranças fiscais. E falando no Poder Judiciário como um todo, ou seja, tanto Justiça Estadual quanto Justiça Federal somados, nós temos um percentual que equivale a 35% do total de processos em trâmite, ou seja, mais de 1/3 da grande quantidade que nós temos de ações judicializadas no Brasil são representadas por execuções fiscais. Para se ter noção, 35% representa cerca de 27 milhões de processos que estão pendentes de julgamento. E aí vem o questionamento central desta palestra. Perante os dados do sonegômetro, acerca do ano de 2022, no qual supostamente 620 bilhões deixaram de ser arrecadados, e perante essa grande quantidade de processos executórios fiscais no judiciário, será que o brasileiro é um sonegador contumaz? Será que realmente nós somos um país onde a prática de sonegação é tão comum assim nas empresas e por pessoas físicas? Vamos analisar isso com uma certa cautela. Primeiramente, não é novidade para ninguém que o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. É cheio de nuances, tanto na parte de recolhimento dos tributos, quanto na parte documental, ou seja, nas obrigações acessórias, nos deveres instrumentais que orbitam a cobrança dos tributos. E é justamente nesse cenário de complexidade e também de alta carga tributária que nós acabamos nos deparando com uma grande quantidade de certidões de dívida ativa, ou seja, de débitos que estão inscritos e que podem ser exigidos judicialmente por conta da inadimplência, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas. Entretanto, tenhamos uma certa cautela aqui, porque a mera inadimplência não configura sonegação fiscal. São dois institutos bem diferentes. Enquanto a inadimplência configura meramente uma infração administrativa, tal qual seria uma multa de trânsito, que não é um crime, mas sim uma infração, uma ilicitude de ordem menor, a sonegação fiscal, por sua vez, é um crime contra a ordem econômica e a ordem tributária. Estão em níveis distintos de punibilidade. No caso da cobrança por inadimplência, nós temos ali um caráter restitutivo aos cofres públicos, somados a juros indenizatórios ao poder público. E também uma aplicação, via de regra, de multa pelo atraso em caráter educativo. Já no crime de sonegação fiscal, nós estamos tratando de um delito, ou seja, de algo de ordem de direito penal e não de direito administrativo, o qual pode gerar uma reclusão de 2 a 5 anos de prisão, além da aplicação de multa penal. Portanto, enquanto a inadimplência fiscal é um mero não pagamento de tributos, a sonegação fiscal ela é um crime. São duas áreas bem distantes. Lembrando que o direito penal é o último recurso utilizado pelo Estado para punir ou para cobrar algo do cidadão. Não podemos esperar que qualquer tipo de inadimplência ou qualquer tipo de não pagamento de tributo, seja um imposto, uma contribuição social, uma taxa de fiscalização, um empréstimo compulsório, vá gerar o crime de sonegação. A coisa não é tão simples. Existe uma série de requisitos dentro da principiologia do direito penal que devem ser, digamos, preenchidos para que aquele ato, objetivamente, se torne um delito de ordem criminal e não meramente um delito administrativo. E nisso, a primeira divisão entre a mera inadimplência e o ato de sonegar está no elemento subjetivo, ou seja, embora ambos possam gerar o mesmo resultado objetivo, que é o não pagamento, ou o pagamento diminuído de tributo, ou então uma informação prestada de forma errônea ou omitida, a sonegação ela exige
que tenha vontade, que exista o dolo de fraudar. Não existe sonegação sem querer. A sonegação só é configurada se houver dolo, se houver intenção de fraudar os cofres públicos. Se o agente realmente quiser esconder uma informação, quiser tirar algum benefício e, de fato, houver alguma forma de dano. Trata-se de um crime de cunho material, um crime de resultado e que exige, naturalmente, por ser um crime, um elemento subjetivo. E essa subjetividade aqui, ela é ainda mais restrita que no resto do direito penal, pois enquanto diversos outros delitos penais, tais como o homicídio, se admite a forma culposa, na sonegação fiscal o único meio é o doloso. Não existe sonegação por negligência, imprudência, imperícia. Embora tenha algumas exceções que veremos mais à frente, mas a regra é que deve existir a vontade de fraudar. Deve ter a intenção e a consciência de que aquele ato irá gerar dano ao cofre público ou então irá gerar uma ilicitude documental. Não pode ser um ato sem querer ou derivado simplesmente de negligência, imprudência ou imperícia, como seria no caso de um crime culposo. E o ato criminoso de sonegar já é descrito pelo menos desde 1965 na Lei 4729, que no caso traz a definição de sonegação fiscal. E como ninguém tem a memória perfeita, vou ler aqui rapidamente o artigo 1º da referida lei lá de 1965. No artigo 1º, nós temos que constitui crime de sonegação fiscal, e aqui estão previstos 5 incisos, os quais são, resumidamente, prestar declaração falsa ou omitir informação, inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a fazenda. Perceba que até agora, em todos os exemplos dos incisos, nós temos o elemento de vontade, de dolo. E como complemento, temos também a famosa Lei 8.137 de 90, que define os crimes contra a ordem econômica, contra a ordem tributária e contra as relações de consumo. E ali temos também um artigo muito similar, logo no seu primeiro dispositivo, que diz o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório que nós entendemos por documentos fiscais, por exemplo, mediante as seguintes condutas: omitir informações, fraudar a fiscalização inserindo elementos inexatos ou omitindo operações de qualquer natureza, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento similar, negar ou deixar de fornecer nota fiscal obrigatória ou documento obrigatório em venda de mercadoria ou serviço efetivada e realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação, e por último aqui no inciso 4º, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber ser falso ou inexato. Novamente, assim como na Lei 4729 de 65, nós temos também na Lei 8137 de 90, todos os atos relativos à sonegação fiscal ou a crimes contra a ordem tributária, e todos eles dizem respeito a atitudes dolosas. Então, uma boa notícia: apesar da alta inadimplência que nós temos no Brasil, nós não temos necessariamente uma alta taxa de sonegação fiscal. Você que deixou de recolher em algum momento uma DARF, que deixou de declarar de forma precisa a sua declaração anual de imposto de renda de pessoa física, ou caso tenha uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa inscrita no Simples Nacional e deixou de recolher ou de apresentar algum dever instrumental, como uma documentação, a DEFIS, deixou de pagar uma DAS ou pagou em atraso, não necessariamente isso se trata de sonegação fiscal. Pode ter ocorrido simplesmente um ato de falta de caixa, ou um erro de cálculo, um erro de organização interna, talvez uma negligência, mas não necessariamente um ato doloso com intenção de fraude. Temos que sempre ter em mente que o direito penal e a aplicação de punições de ordem penal são o último recurso do direito. São para condutas sérias, são para quando outras áreas do direito, tal como o direito privado, o direito administrativo, outras formas de cobrança, outras formas de reparação do dano não foram suficientes. E aquele dano é tão sério e o único jeito de sanar ele ou de tentar punir o agente acaba sendo o direito penal. Ele é uma forma subsidiária, é uma forma última de aplicar uma punição e só se deve ser utilizado para questões realmente sérias, como é o caso da fraude. Tendo isso tudo em mente e sabendo que sim, a maior parte dos processos no judiciário são de inadimplência fiscal e que sim, é difícil pagar tributos no Brasil, não é fácil se organizar documentalmente, especialmente quando se trata de empresas grandes que pertencem ao regime tributário do lucro real. De fato, muitas pessoas ou estão com pendências documentais perante a Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, ou mesmo com pendências pecuniárias por pagar menos tributo ou então por não pagar nenhum tributo. Só que essa alta taxa
de irregularidades são de ordem administrativa. São, portanto, inadimplências fiscais. Muitas vezes podem ser retificadas antes mesmo de entrar no judiciário. E ainda que entre no judiciário, ainda que aquela cobrança não seja retificada, não seja sanada na área anterior, que é a área do procedimento administrativo, teremos uma execução fiscal, que é um processo que não é penal. É simplesmente uma ação executória que pretende a cobrança de uma CDA, uma certidão de dívida ativa, que veio de uma inadimplência fiscal, mas que não se trata de um ato punitivo penal. Assim sendo, é um erro, é um equívoco sair classificando qualquer pessoa que é inadimplente como um sonegador, porque a sonegação ela é simplesmente um crime muito específico, com exigências muito claras e que é imputável apenas para aqueles que realmente conduziram os seus atos de forma dolosa, com intenção de enganar o fisco e que produziram resultado. Não basta tentar, tem que conseguir. Se você pretende fraudar a Receita Federal e não pagar um tributo, não pagar um documento de arrecadação do Simples, que é aquela guia mensal que empresas de pequeno porte devem pagar, se você pretende fazer essa inadimplência, você deve conseguir e aí sim poderá ser imputada a sonegação fiscal, poderá ser imputado por crime de sonegar. Afinal, houve um não pagamento do tributo somado à vontade de não pagar, à consciência daquela ilicitude. E no dia a dia, o que eu vejo, sinceramente, nas diversas cobranças em processos administrativos, nas diversas multas, nas execuções fiscais que tramitam em clientes, sobre clientes, aliás, é que, na maior parte das vezes, o que ocorre é a inadimplência por falta de caixa ou por alguma confusão contábil, e não por realmente uma vontade de não pagar. Até porque, com o cruzamento de dados eletrônicos e com a evolução tecnológica e fiscalizatória que o Estado possui hoje em dia, é uma tolice tentar sonegar. A maior parte dos empresários sabem que, se tentarem omitir notas fiscais e houver movimentação bancária, houver movimentação de estoque, aquilo ali eventualmente pode ser apurado pelo fisco e incidir multa, incidir cobrança, e assim não vale a pena. É um tiro no próprio pé. Quando realmente ocorre a inadimplência, acontece por conta de verdadeiras confusões ou de problema com entrada de caixa. A pessoa não tem dinheiro para pagar ou simplesmente contabilizou errado. Portanto, não é justo presumir que essa pessoa é um criminoso. Seria o mesmo que pensar que alguém que furou um sinal vermelho ou ultrapassou um pouco o limite de velocidade permitido numa via e, portanto, incorreu em multa de trânsito é um criminoso, quando na verdade é simplesmente alguém que cometeu uma ilicitude de menor potencial, aliás, uma ilicitude de ordem administrativa. Não dá nem para considerar como uma irregularidade penal, porque não é. É uma irregularidade de ordem muito inferior ao nível que o direito penal trata. E até trazendo para um outro lado da moeda, nós sabemos que muitas empresas pagam tributos a mais do que precisariam. Então, se por um lado temos sim pessoas e PJs que, enfim, deixam de recolher ou recolhem de forma minorada aqueles tributos que são devidos, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas costumam estar ou num regime tributário em que pagam mais do que um regime tributário que seria mais aconselhável, ou então elas estão recolhendo tributo a maior e não estão aproveitando um crédito de PIS e COFINS, não estão aproveitando créditos de ICMS, não estão pegando a sua restituição de imposto de renda de pessoa física. Então, não dá para colocar tudo no lado do contribuinte, como se apenas ele fosse inadimplente, quando na verdade o contribuinte, via de regra, é alguém que paga tributo e paga bastante. Quando eu digo bastante, me refiro tanto no sentido de pagar em quantidades grandes, quanto de pagar mais do que precisaria pagar. Feita essa diferenciação entre mera inadimplência fiscal e sonegação fiscal, podemos sim concluir com tranquilidade que, apesar da alta taxa de congestionamento no judiciário por conta das cobranças fiscais e apesar do fato de que muitas pessoas realmente deixam de entregar documentos fiscais ou entregam da forma errada ou não pagam todos os tributos que deveriam, não podemos concluir que nós estamos num país de sonegadores. Não é assim que a coisa funciona. A inadimplência é alta, isso é verdade, porém não significa que a criminalidade seja alta em relação à sonegação fiscal. Na verdade, o crime de colarinho branco, no que tange às questões tributárias, que seria justamente o ato de sonegar, de falsificar documentos, criar empresas laranjas, criar, por exemplo, múltiplos CNPJs para se manter no regime benéfico do Simples Nacional e não ter que subir para o lucro presumido, o lucro real, o que é, sim, uma forma de fraude. Esses casos, eles são exceção à regra. Os dados que temos a respeito da inadimplência tributária do Brasil dizem respeito essencialmente ao mero não recolhimento ou recolhimento minorado, e não à prática de fraudes.
Então, supor, ou melhor, presumir que estamos diante de um país de sonegadores, onde a cada esquina temos um empresário criminoso, em que há fraudes a todo lado, deliberadamente calculadas, é um grande equívoco, é uma generalização apressada. E, aliás, a sonegação como ato criminoso que costuma ser praticada por aqueles agentes que já são criminosos em outras áreas. É o caso, por exemplo, do tráfico de drogas. Para transformar aquele dinheiro oriundo do crime, é necessário que exista, por exemplo, a lavagem de dinheiro e também a sonegação fiscal, a falsificação de documentos fiscais, já que aquele agente, aquele delinquente, meliante, ele não irá declarar a origem real daquela renda que veio de uma prática criminosa. Ou seja, o rol dos atos que constituem sonegar impostos, sonegar tributos, ele costuma se enquadrar, ou melhor, ele costuma recair justamente sobre aqueles indivíduos ou aquelas corporações que já são criminosas por natureza. É o caso clássico de corrupção política, em que é necessário lavar aquele dinheiro, é necessário omitir a origem ou então diminuir a carga tributária, colocar o dinheiro em paraísos fiscais para que não se descubra o lastro dele, criar contas bancárias, usar laranjas. Esse conjunto de atos que compõe sim a sonegação fiscal, já que envolvem fraudes documentais e omissões de renda, ou pagamento a menor, ou simplesmente o não pagamento de tributos, esses sim são criminosos. Agora, aquele empresário que passa por momentos de dificuldade, ou aquela pessoa física que não tem conhecimento sobre como declarar o seu imposto de renda, ou sobre como emitir o seu carnê-leão, sua DARF, essa pessoa aí não pode ser classificada como um criminoso. Ela não está enquadrada no direito penal. Ela não está enquadrada dentro dos critérios de culpabilidade. Não há prática com dolo desses atos ou dessas omissões. Então afirmo com certa tranquilidade que, sim, o Brasil é um país que possui uma taxa de inadimplência alta, porém que ao mesmo tempo possui uma taxa de pagamento a maior de tributos, que também é alta, já que muitos indivíduos, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, não utilizam os benefícios previstos em lei de creditamento, os benefícios que poderiam obter se mudassem seu regime de tributação e, portanto, estão pagando mais do que precisariam pagar. E, ao mesmo tempo, afirmo que não estamos diante de um país de sonegadores, já que sonegação não corresponde à mera inadimplência. E apenas para finalizar com algumas informações a título de curiosidade, nós sabemos que a lavagem de dinheiro é o meio pelo qual o crime organizado costuma fazer o seu dinheiro ingressar no sistema financeiro, ingressar nas contas bancárias dos agentes, sem que sejam descobertos, sem que aqueles atos que originaram aquela renda sejam, enfim, desvendados. O termo lavagem de dinheiro deriva lá da doutrina norte-americana de money laundering, que literalmente é lavagem de dinheiro, e a doutrina americana classifica esse ilícito, esse crime, em 3 etapas. Ele costuma ocorrer numa sucessão de 3 etapas até sua perfectibilização. O primeiro passo é a colocação, ou seja, o placement, a realocação daquele capital, seja um capital oriundo de roubo, desvio de dinheiro, furto, tráfico, realocar aquele dinheiro de forma que saia da cena do crime, saia daquele conjunto, daquele contexto criminoso e aquele dinheiro não seja pego. Por isso se chama colocação. Colocar aquela verba em um local com aparência lícita. Não é à toa que no início do século XX as lavanderias eram muito utilizadas pela máfia do tráfico de bebidas na época da lei seca nos Estados Unidos. E, inclusive é daí que surge o termo money laundering. Aquelas lavanderias tinham como objetivo a colocação da verba criminosa. A verba saía da sua origem, que era o tráfico de bebidas, e ia para dentro dos cofres da lavanderia. Já a segunda etapa da lavagem de dinheiro diz respeito à parte de layering, que seria a dissimulação ou mentira, que é ocultar os rastros, dificultar o rastreamento. Você colocou, ou melhor, o criminoso, não você, colocou aquele dinheiro em um CNPJ que pratica atividades supostamente lícitas, seja num motel, numa lavanderia, numa empresa fantasma, que tem aparência de regularidade, e a partir dali se tenta apagar as pegadas, apagar o rastro, através de múltiplos CPFs, inclusive por contas bancárias criadas por CPFs roubados, no caso CPFs de outras pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquele assunto, que é muito comum ocorrer hoje em dia no Brasil. Utilizar diversas contas bancárias, diversos CNPJs, diversos países, fazer todo um caminho pelo qual o dinheiro vai percorrer até chegar de forma aparentemente lícita num CNPJ ou num CPF, uma conta bancária desse CNPJ ou CPF que tem aparência legal, tornando difícil que a investigação fiscal, que o inquérito policial chegue finalmente à origem daquele dinheiro, já que é necessária toda uma engenharia reversa no fluxo de caixa através de diversas contas. Muitas vezes esse dinheiro também é passado de forma física.
E após a primeira etapa, que é a colocação ou placement, e a segunda etapa, que é a dissimulação ou layering, temos a terceira e última etapa, que é justamente a integração ou recycling, que é a reciclagem daquele dinheiro, e nessa etapa se torna quase impossível realmente identificar o crime e saber de onde veio aquele rendimento criminoso. Após ser colocado num CPF ou num CNPJ aparentemente regular, aparentemente legalizado, que pratica atos que formalmente são lícitos, embora na prática muitas vezes nem existam, agora existe uma reintegração daquela verba ao sistema econômico, muitas vezes através de investimentos em fundos imobiliários ou na compra de imóveis, ou então no investimento de títulos de valor mobiliário, como é o caso de ações e fundos de investimento privado, entre outras formas de recolocar a verba, reinserir ela no sistema financeiro e, enfim, perfectibilizar aquele crime organizado, aquele conjunto de atos para esconder a origem real daquela verba. E isso, senhoras e senhores, é a tal da lavagem de dinheiro, que é só mais uma das modalidades de sonegação fiscal. E, na verdade, dentro do sistema de lavagem de dinheiro, existem diversos atos de sonegação fiscal, né? Fraude de documentos, omissão de documentos, criação de documentos, notas fiscais que não existem, criação de CNPJs fantasmas, ou seja, simulações, roubo de informações pessoais de terceiros, ou seja, de CPFs para criação de contas bancárias. Enfim, a lavagem de dinheiro, a money laundering, é extremamente complexa e envolve inúmeros delitos internos. A essa altura do campeonato, nós já podemos perceber que não é qualquer cidadão que pratica o ato de sonegar, que realmente se enquadra como um criminoso fiscal. Embora uma pessoa seja inadimplente, ela não merece ser, logo de cara, considerada um criminoso. Lembremos do princípio indúbio pro réu. No direito penal, o indivíduo é inocente até que se prove o contrário. Enfim, finalizo por aqui. Espero que tenham gostado do tema abordado. Busquei utilizar algum assunto que fosse um pouco diferente do usual e clarear algumas questões muito pertinentes que costumam aparecer de forma errônea na mídia, confusões de termos, de conceitos jurídicos. Espero sim que você tenha gostado e que sirva de proveito para o seu conhecimento, seja como atuante da área de direito, ou seja como estudante de graduação, pós-graduação, ou simplesmente alguém interessado pelo assunto relativo à contabilidade, direito tributário, crimes econômicos, enfim. Por hora é só e me despeço de vocês. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo Congresso Online de Direito.